Boa noite. Que todos se sintam bem-vindos à casa do nosso Deus. Que você sinta a presença dele ao seu lado e principalmente que você tenha um encontro com ele, que você possa abrir o seu coração para que ele faça morada. Amém? Vamos fazer uma oração? Depois da oração, Suelen vai vir aqui para cantar com a gente. Vamos fazer uma oração nesse momento, convidar que Jesus se faça presente nesse lugar. Oremos. Nosso Deus e Pai, honrado e glorificado seja o Teu nome. Nosso Senhor, nós te agradecemos por estarmos na Tua casa. Te pedimos, Senhor, que se faça presente nesse lugar. Aceita, Senhor, o nosso imperfeito louvor, mas por Tua graça, aceita-o e mora em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Chega cá, Suelen. Vamos cantar? Estamos cantando os hinos do CD Jovem, né? Estamos fazendo uma retrospectiva nos anos e vamos cantar agora o hino Brilha em Mim. Ele faz parte do CD Jovem 2009. Brilha em Mim. Como o sol no céu, eu quero brilhar, como o farol que guia os barcos no mar, ser portador de luz e compartilhar. Como uma vela divide a chama com outras e um grande clarão se produz. Quero cumprir a missão, vencer a escuridão, resplandecer a luz do amor de Jesus. Brilha em mim, Senhor das luzes, Cristo meu. Quero ser um contigo assim, como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração, pois eu só vou brilhar por ti, se o Senhor brilhar em mim. Senhor, brilha em mim. Só as mulheres agora, bem forte. Como o sol no céu, eu quero brilhar, como o farol que guia os barcos no mar. Os homens. Ser portador de luz e compartilhar. Como uma vela divide a chama com outras e um grande clarão se produz. Quero cumprir a missão, Todos juntos. vencer a escuridão, resplandecer a luz do amor de Jesus. Brilha em mim, Senhor das luzes, Cristo meu. Quero ser um contigo assim, como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração, pois eu só vou brilhar por ti, se o Senhor brilhar em mim. Senhor, brilha em mim. Quero glorificar ao Pai com a luz que Jesus me dá. Vou morrer para o mundo, mas que Ele viva em meu lugar. Brilha em mim, Senhor das luzes, Cristo meu. Quero ser um contigo assim, como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração,
pois eu só vou brilhar por ti, se o Senhor brilhar em mim. Senhor, brilha em mim. Amém. Vamos agora para o ano de 2010. Geração Esperança. Vamos louvar. Nossos pais já proclamavam a breve volta de Jesus e esperaram tanto tempo pelo brilho de sua luz. A promessa é verdadeira, Jesus Cristo iremos ver. Mas se a noite já está longa, logo vem o amanhecer. Nós somos a geração Esperança. Nós pregamos o Evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos, esperamos o retorno de Jesus. Não cansemos de falar sobre a volta de Jesus, que Ele vem enfim buscar os que comprou com sua cruz. Jesus Cristo é nossa herança, Ele inspira nossa voz. É a razão da esperança e da vida que há em nós. É a razão da esperança e da vida que há em nós. Nós somos a geração Esperança. Nós pregamos o Evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos, esperamos o retorno de Jesus. Nós somos a geração Esperança. Nós pregamos o Evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos, esperamos o retorno de Jesus. Nós pregamos, esperamos o retorno de Jesus. Amém, amém, porque somos a geração que vamos anunciar o breve retorno de Jesus e, se Deus quiser, vamos vê-lo nas nuvens do céu, amém? Hino Amigos da Esperança, 2011. Vamos louvar. Quando é genuíno o amor.
hino Somos Teus, 2012. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse hino que marcou o ano de 2012. Somos Teus. Nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti, quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti, quer vivamos ou morramos, somos teus.
somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Amém. Deus seja louvado. Ajoelhemos. De joelhos, vamos orar. Santo Deus, eterno, grandioso Pai, honrado, glorificado, exaltado seja, Senhor, o teu nome, hoje e para todo sempre. Nós te agradecemos porque as tuas misericórdias, elas se renovam, meu Deus, em nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos em tua casa para te adorar em espírito e em verdade. Agradecemos por essa semana de oração dos jovens, mas também de todos nós, porque sabemos que chegou a hora de estarmos cada dia te buscando e nos preparando para o grande encontro que teremos contigo nas nuvens dos céus. Toma cada um de nós em tuas mãos, toma a tua igreja, Senhor, em tuas mãos e ajuda-nos nessa caminhada para que possamos alcançar a vida eterna que vem de ti. Nós agradecemos também porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. O Senhor tem curado os enfermos. O Senhor tem dado forças para que possamos seguir nesta caminhada. Dá-nos um culto abençoado por ti. Abençoa cada família que aqui está, em particular. O Senhor sabe dos anseios, dos sonhos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor cuide de nós e nos dê a vida eterna. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu vivi e muitas coisas aprendi, mas ainda um vazio eu sinto em mim. Corro em desespero atrás de amor e paz. Os meus sonhos ficaram para trás. Tento abrir os olhos para enxergar, e palavras
de meus lábios expressar, mas é vão o meu esforço em tentar, e sozinho ainda insisto em lutar. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Minhas lágrimas eu vejo em seu olhar, em seu coração está o meu coração, meus pecados nas marcas de suas mãos. Com seu manto a dor e a culpa cobertos estão. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Livre do pecado e da dor, hoje eu sou livre. Já não sinto mais temor. O meu vazio foi preenchido com a presença do Santo Espírito. Nova vida tenho, pois Cristo me transformou. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Amados, boa noite. Este é o momento que é reservado para fazermos um momento de oração. E nessa noite, você está sendo convidado para orar por libertação. Quem sabe de algo que te incomoda, de algo que te deixa triste, de algo que te impede de alcançar as bênçãos de Deus. Então, nesse momento, nós vamos ficar de joelhos e teremos aí 2 minutinhos para que você possa expressar para Deus, tá, do que você quer ficar liberto. Tá? E depois desses 2 minutos, eu encerro aqui com a oração. E você aí em casa também, boa noite. Aproveite esse momento também conosco, tá?
Senhor, diante de Tua presença, nós aproveitamos essa oportunidade, ó Pai, para Te pedir, humildemente, que nos liberte daquilo que esteja interferindo a nossa comunhão contigo. E assim, Senhor, possamos nos preparar para termos um encontro contigo na tua volta. E como resultado, ó Deus, morar contigo nas mansões celestiais. Ajuda-nos, ó Deus, a nos libertar daquilo que somos fracos, mas em Ti seremos mais que vencedores. Vem estar, ó Deus, com essa programação de hoje. Vem estar com a pessoa que foi designada para compartilhar o pão da vida conosco. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa semana para vocês. A minha semana está sendo ótima. E a sua, Neide? Muito bem, graças a Deus. E a sua, Nelly? Ótima. Está sendo ótima. Para nós aqui está sendo ótima. Espero que você que está nos assistindo em casa e você que está aqui conosco na igreja, que a sua semana também seja ótima, recheada de bênçãos, tá? Porque está sendo uma bênção. Quem está gostando da semana, diga amém. Amém, amém. Hoje acredito que nós temos um palestrante novamente que vai trazer a palavra para nós. E eu acredito que será nosso irmão Kevinho, não é? Deus seja louvado. E eu quero convidá-los a se colocar em pé enquanto nós vamos cantar o louvor Chegou a Hora. Agora eu quero que você cante com todo o teu coração. Amém? Vamos nos colocar em pé. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e em verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás. Temos novo rumo, verdadeira paz. E não podemos nos calar. O evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor.
breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Oremos. Louvamos o Teu nome, Senhor nosso Deus, pela semana que o Senhor está nos concedendo. Louvamos o Teu nome porque o Senhor não desiste de nós. E nós queremos, em nome de Jesus, suplicar, não tire o Teu Espírito de nós. E queremos pedir, Senhor, que nessa semana os nossos corações, nossos pensamentos, nossas ações sejam transformados conforme a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente com todos. Vocês que nos acompanham em casa por meio do canal da Igreja Adventista no YouTube, seja bem-vindo à Igreja Virtual. Espero que você, aí onde você está, seja na sua sala, no quarto, cozinha, se estiver assistindo agora ao vivo ou depois, que a graça do Senhor Jesus seja abundante na sua vida, na sua família, hoje para todo sempre. Amém? Tudo bom com vocês? Como estão passando a semana? Segunda-feira foi segunda-feira assim que você se levanta cheio de sonhos, garras, assim de vitória, você já amanheceu a segunda-feira já atropelado. Como é que foi? Segunda-feira é dia, né, um dia muito cheio de significado para muitos, né, professor Lula? Tem gente que já amanhece na segunda-feira com todo o pique do mundo e outros que já parece que acabou a energia. Não sei como é que chega sexta-feira. É muito bom ter vocês aqui conosco. Vocês que estão em casa, a irmã Odete, a Camila, a Vânia Batista e outros mais que estão conectados conosco, a Clécia Correia, a Josina Felício, sejam bem-vindos, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus esteja aí presente na tua vida. Amados, essa semana nós estamos falando sobre um tema muito importante a respeito da necessidade da igreja agir, da necessidade dos jovens pregarem o evangelho. Mas eu achei interessante porque esse ano a proposta dos jovens não é somente lhe convidar a sair, mas é um convite inicial para corrigir alguma coisa aqui dentro, ser transformado para depois então sair. A história de hoje que nós vamos analisar, ela está no livro de Marcos, e eu quero que você abra sua Bíblia, no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, verso 1 e verso 20. Do verso 1 ao verso 20. Você que está em casa, pegue uma Bíblia impressa, tá bom? Eu acho que vai ser mais interessante você acompanhar o estudo da palavra dessa noite com uma Bíblia impressa. Talvez você esteja usando aí o celular para assistir o culto e queira usar o aplicativo da Bíblia, aí pode ser que dê um atrapalho. Vai lá na estante lá do seu quarto, na estante da sala, pega uma Bíblia impressa, pode ser a versão que você tiver, vamos estudar a palavra de Deus. Amém?
Cadê as Bíblias da igreja? Tem crente com Bíblia aqui? Eita, coisa linda! Gente, olha, se vocês que estão em casa pudessem ver o que eu vi aqui agora, vocês iam ver uma cena bonita. É cena como essa que o diabo corre, viu? Crente armado até os dentes. Não é não? Tem que ler a Bíblia para botar o joelho no chão. O diabo não gosta disso, não. Vocês querem que o diabo goste de vocês? Querem? Não. Então o que a gente tem que fazer? Orar, ler a Bíblia, tá bom? Faça isso mais vezes em casa. Vamos ler a Bíblia? Marcos capítulo 5, verso 1 a 20. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga me espera que eu vou também. A gente espera, agora te avexa, viu? Que Jesus está vindo. Não quero demorar muito por aqui, não. Marcos 5, foi isso mesmo que eu disse? Marcos 5. Estamos prontos para ler? Sim? Não, a gente tem que orar primeiro. Vamos orar, tá bom? Feche os olhos. Querido Deus e amado Pai, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos. E nós te pedimos, Divino Espírito Santo, que Tu venhas derramar sobre nós luz, entendimento, sabedoria, para lermos, entendermos e colocarmos em prática a Tua palavra. Nos fortaleça. Derrama o Teu Espírito Santo sobre Tua igreja, nos batize com o Espírito Santo e que a Tua palavra nesse momento seja penetrante, como o apóstolo Paulo disse, como espada de 2 gumes a ponto de separar juntas e medulas. Transforma a Tua igreja pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Cale-se o homem, fale Deus. Verso 1 do capítulo 5 de Marcos diz o seguinte: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Verso 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de quê? Vai desenhando o cenário na sua cabeça, ok? Veio ao encontro de Jesus um homem possesso de espírito imundo. Verso 3. O qual vivia aonde? Nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Por quê? Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha a situação dessa criatura. Quando de longe viu Jesus, o que ele fez? E fez o que mais? E o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Verso 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, estava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de quantos? 2.000 porcos, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Verso 14. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Agora vamos olhar o restante da história até o verso 20. Acompanhe. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram, tiveram medo. Verso 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua... Para onde? Para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. A história que nós acabamos de ler conta
o relato de um homem, um genezareno, que morava nas terras do outro lado do lago de Genezaré, não pertencia mais à jurisdição das terras do povo de Judá. Jesus atravessa o mar, o lago, tem uns que preferem se referenciar como um lago, atravessa um lago, só que se a gente olha a história bíblica, na noite anterior tinha tido uma tempestade no mar, Jesus apazigua tudo, de manhã cedo eles estão chegando lá na praia do lago de Genezaré, só que do lado da terra dos genezarenos. Vem então um homem recebê-lo com uns bolinhos, um suco, um café, não é assim? É assim? Como é que sai o homem? A Bíblia faz questão de dizer que era um homem que estava perturbado por espírito imundo, estava possesso. E vocês conhecem bem a história. Ele vai até Jesus, lança-se aos pés de Jesus, a Bíblia diz que ele o adora, mas a pergunta que é feita não parte do homem, mas parte dos espíritos que estão atormentando. E pergunta a Jesus: o que tu queres de nós, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Irmãos, uma coisa que eu acho interessante dessa história é que, graças a Deus, ninguém aqui está no nível de dependência do pecado como este homem. Mas de uma coisa é verdade: todos nós padecemos de uma coisa, de uma lepra, de um pecado, de uma mancha. É ou não é verdade? Então, em grande ou pequena escala, todos nós nos encontramos na mesma condição que este homem. Seja lá por um defeito de caráter, seja por alguma coisa que nós precisamos vencer, todos nós estamos na mesma situação. Conta-se a história de um homem chamado Charles Colson. Ele era um grande atuante no governo americano. E, ao contrário do que pode parecer inicialmente, Charles Colson, ele era conhecido como o gênio do mal. Todo tipo de falcatrua, suborno, roubo e outras coisas mais que tinha no governo americano, ele estava envolvido. Era aquele negócio assim, que o nome dele, Genilson, aparecia em todas as manchetes. E o povo estranhava quando não estava. Acontece que depois de algum tempo, depois de várias e várias denúncias, ele foi finalmente condenado a 7 meses de prisão, apenas. Foi preso. No entanto, lá na prisão, Charles Colson encontrou o Evangelho e se arrependeu de todo o mal que tinha feito. Decidiu servir ao Senhor Jesus. Decidiu entregar-se a Jesus, encontrar uma igreja e adorar a Deus como um crente, um homem renovado. O que chama a atenção é que o jornal Boston Globe, numa manchete de capa bem grande, relatando a conversão de Charles Colson, disse o seguinte: se Colson pôde se arrepender dos seus pecados, há esperança para todos. Era aquele tipo de camarada que a pessoa olha e diz assim: se esse aqui for para o céu, ninguém mais vai para o inferno. Sabe aquele tipo de pessoa que você não dá nada, tá, sabe? Você olha assim, isso aí está no inferno de cabeça para baixo. Era Charles Colson. Encontra a esperança. Olha, queridos, parece bem com a história que nós lemos na Bíblia. Um homem sem esperança, sem futuro, sem ninguém por perto, alguém que ninguém dava valor. Esse era o homem genezareno, que nós lemos aqui na história. O Evangelho de Marcos, ele traz essa história, que também é repetida em Mateus e em Lucas, mas o Evangelho de Marcos, ao contrário do que pareça ser, não foi escrito por Marcos. Deixa eu trazer algumas curiosidades para a igreja. Se nós fôssemos levar em consideração o título do livro pelaquilo que foi feito, por quem realmente trouxe as histórias, acredito, professor Louro, que o livro o Evangelho de São Marcos deveria se chamar assim: o Evangelho contado por Pedro, escrito por Marcos. Como assim? Marcos, ele escreve o Evangelho a partir das experiências e das histórias que ele ouviu do próprio Pedro. Vou contar direitinho para vocês. Dos 4 evangelhos, na história, o primeiro a ser escrito foi o de Marcos, ok? Nem sempre na Bíblia a ordem dos livros obedecem à cronologia que eles foram escritos. Dos 4 evangelhos, vocês sabem o nome dos 4 evangelhos, não sabem? Deixa eu fazer um teste com a igreja. Como é o nome dos 4 evangelhos na ordem? Muito bem, o povo aqui é crente.
Marcos, embora seja o segundo, foi o primeiro a ser escrito. Quem era Marcos? Na verdade, o nome dele era João Marcos. Ele era filho de uma mulher chamada Maria, que era um nome muito comum na época, na situação. E essa Maria, que era mãe de João Marcos, era a dona da casa que Pedro se dirigiu quando ele saiu lá da prisão que a igreja estava dirigindo, que a igreja estava orando. Vocês lembram desse episódio? Obrigado, Diogo. Você é um abençoado, viu? Oh, rapaz. Maria, dona da casa que Pedro veio quando ele foi liberto da prisão, enquanto a igreja estava orando por ele. O nome do filho dessa mulher, dona dessa casa, era João Marcos, que é o mesmo Marcos que nós temos aqui no Evangelho. O interessante, irmãos, é que no livro de Atos, capítulo 12, verso 12, vai mostrando essa história de Pedro. Mas no livro de Atos, capítulo 15, conta a história, um pouco da história de Marcos. Marcos, ele foi companheiro das viagens de Paulo e Barnabé, só que no meio do caminho, ele viu que o problema estava grande, ele viu que não aguentava o puxado, aí ele foi-se embora. Só que Barnabé teve pena do coitado, que ele era jovem, e deu uma segunda chance. Olha, irmãos, foi então nesse momento em que a história nos dá provas e indícios de que foi quando Marcos começou a escrever o Evangelho. Isso me dá uma lição muito importante, que na maioria das vezes nós precisamos oferecer a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, a 1000ª chance. Muitas vezes nós somos tão rudes conosco mesmo e com os outros, ou não é verdade? A gente quer dar somente uma chance e acabou. Queridos, talvez muita coisa, ou talvez muitos jovens da igreja, eles tivessem uma história um pouco diferente se nós tivéssemos um pouco mais de compaixão e oferecêssemos a segunda, a terceira, a quarta chance. Isso me ensina que o outro é tão falho quanto eu. E se eu gostaria de receber uma segunda, terceira e sucessivas chances, eu deveria fazer a mesma coisa com o outro. Ah, Keivinho, mas você está dizendo isso porque não é com a sua cara que estão brincando. Escuta lá, meu amado. Quantas vezes você não já caiu? Quantas vezes nós não já falhamos? A minha diferença para alguém que talvez esteja afastado da igreja, você que nos acompanha esteja afastado, é porque talvez os meus ainda não foram descobertos. Entendem? É só isso. Ofereçamos a segunda chance. Barnabé tem uma visão, era um líder visionário, segunda chance. E quando Marcos veio com mais força, escreveu o Evangelho. Pois bem, passando desses detalhes, eu entendo que quando Marcos escreve a história do endemoniado de Gadara, como também é chamada a terra, ele coloca muito de seu coração, do seu pensamento nessa história. A ideia de uma segunda chance, a ideia de outra oportunidade de fazer tudo certo novamente. A história do endemoniado de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20, ela é uma história intrigante, porque em nenhum outro momento da Bíblia nós encontramos uma pessoa em um estado de possessão espiritual tão drástica ou tão grave quanto essa. Por que ele estava dessa forma? A Bíblia não nos dá muita riqueza de detalhes, mas quando a gente corre para o espírito de profecia, nós percebemos que o homem, ele se cortava. A Bíblia também fala isso. Ele se cortava, as pessoas prendiam ele com corrente, tem hora que foge as palavras, com corrente de ferro, e ele quebrava aquilo como se fosse, né, uma linha, um negócio simples, um linho queimado. Ele quebrava, se cortava, vivia pelos sepulcros. Ele não morava mais em casa. Quem era doido? Botar um encapetado dentro de casa. Você não é doido, vai quebrar tudo. Ele quebra as cadeiras, vai quebrar minha cara, vai quebrar a televisão, vai quebrar tudo. Deixa ele fora. Ninguém suportava ele. A Bíblia diz que ninguém conseguia contê-lo. Talvez, queridos, isso aqui já me dê uma segunda lição. É bem verdade que tem pessoas que a gente olha assim e diz, meu Deus, eu não acredito que fulano veio. Para o culto, vai começar a fazer um bocado de coisa, vai atrapalhar tudo. Fique tranquilo. Muitos corações inquietos estão precisando de Jesus. Muitos. Pessoas inquietas entram dia após dia pelas portas da igreja, querendo encontrar Jesus.
Seja a boca de Jesus para eles. Seja a mão de Jesus para eles. Seja a voz de Jesus, os olhos de Jesus. Na maioria das vezes, os inquietos somos nós mesmos. E como filhos de Deus, precisamos ser usados, precisamos nos colocar nas mãos de Deus, a dispor do Espírito Santo, para sermos um instrumento para acalmar o coração do mundo que está aflito. Tenha sempre a disposição de oferecer a segunda chance e seja o representante de Cristo para um coração inquieto. O homem estava daquele jeito desgrenhado, cabelo assanhado. Eu fico imaginando João Paulo, que ele estava todo babado, todo mordido, todo sujo, sem tomar banho, fedorento, né? Aquele negócio todo. Por que ele estava assim? No livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, e eu quero que você acompanhe comigo, Efésios, capítulo 6, verso 12, a palavra de Deus diz o seguinte: porque a nossa luta, eu vou lendo aqui, vocês vão encontrando aí, Efésios 6, capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra isso, mas, e sim contra quem? Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais de quê? Do mal. Amigos, quando a gente vai também em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o apóstolo diz o seguinte: como um leão que ruge, o diabo procura nos devorar, andando ao nosso derredor, querendo nos devorar. Olha bem para o que eu vou dizer, escuta bem. Existem pessoas que estão numa situação deplorável. Não é porque elas querem, mas é o inimigo que fazem isso com elas. Queridos, quantos e quantos jovens, mulheres, homens, crianças estão num estado deplorável porque Satanás escraviza as pessoas. Às vezes nós olhamos e dizemos, não, ele está assim porque quer. Queridos, o pecado, ele tem uma dimensão maior do que aquela que nós imaginamos. No entanto, nós louvamos a Deus, porque a graça do Senhor, ela superabunda aonde o pecado é muito. Mas entenda, o homem da história de Marcos, capítulo 5, estava daquela forma, porque o inimigo tinha causado sofrimento para a vida dele. O inimigo tinha causado o afastamento, a desfeição com o próximo, tinha tirado ele de sua família, do seu trabalho, da sua igreja. Eu fico imaginando que talvez esta seja a mesma situação de alguém que nos acompanha em casa. Talvez seja a mesma situação de alguém que está aqui conosco. Pode ser que você esteja bonito, cheiroso, penteado, com a barba feita, cabelo alisado, mas por dentro o coração está destroçado. Por dentro o coração está fétido, está podre, está caindo aos pedaços. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Isso é fruto do pecado. O pecado faz isso mesmo no ser humano. No livro de João, capítulo 10, no verso 10, Jesus mesmo diz que o mal, o diabo, o pecado vem para matar, roubar e destruir. Não existe ninguém que se relacione com o pecado, com aquilo que é fora dos princípios da palavra de Deus, que mantém uma vida organizada. Por isso, meu jovem, minha querida amiga, meu querido amigo, escute bem o que eu vou lhe dizer. Não existe segurança para a sua vida 1 centímetro que seja fora do caminho do Senhor. Não existe. Às vezes nós pensamos que Satanás ele vai colocar diante de nós um caminho todo feio, né, escuro. Ele não vai precisar fazer isso, Diogo. Muitas vezes o caminho é iluminado, bem pavimentado, bem sinalizado. Quando pensa que não, de repente, numa curva da vida, o caminho dá num abismo. Psiu. Talvez esteja confortável para você andar longe dos caminhos do Senhor. Deixa eu te fazer um convite, em nome de Jesus, volta. Não existe caminho bonito longe do Senhor. Não existe segurança nenhuma, mínima que seja, longe da palavra de Deus. O convite de Deus nessa noite é para que você volte. O convite de Deus é para que você venha. Porque o inimigo, ele procura matar, roubar e destruir. E não pense que porque você é da igreja, é batizado, isso, aquilo, outro, ele não vai fazer isso com você. Não pense isso. Obrigado, meu amor.
Não pense que é isso, que ele não vai lhe mexer com você. Ande esperto. Ande esperto. É Satanás que faz isso. E ao contrário do que muitas pessoas pensem, ele existe. Ele existe. E ele é mau. Ele existe e é mau. Não brinque com ele. Sozinho, não. Parece que os dias em que nós estamos vivendo, que são dias perigosos para o cristianismo, são dias em que existem teologias de púlpitos que dizem assim: você consegue, você vai vencer. Olha, irmãos, de coração, eu vou dizer uma coisa: se eu machucar alguém, não fique com raiva de mim não, tá? Mas parece que hoje em dia, nós estamos fazendo todo tipo de mecanismo para vencer o pecado sem a ajuda de Deus. Todo tipo de coisa. A gente adota novos hábitos. Não estou aqui fazendo crítica nenhuma diretamente a isso, tá? Mas tem pessoas que param de comer certos tipos de coisa. Tem gente que baixa aplicativo em celular para evitar estar acessando pornografia ou coisa desse tipo. Ele se coloca em locais longe. Se eu tenho um problema, por exemplo, com bebida, eu não passo perto de bar, de amigos que bebam isso, aquilo, outro. São mecanismos que nós desenvolvemos sequer sem dobrar os joelhos. Não é possível vencer o inimigo com isso. Nós só vencemos o inimigo com Deus. Só se vence o inimigo com Deus. Como é que você quer vencer na vida? Como é que você quer resistir ao pecado de um dia inteiro se só passa 10 minutos lendo a Bíblia? 10 minutos de leitura superficial da Bíblia para enfrentar o cão o dia todinho. Como é que vence? Como é que a igreja vai ser vivificada, restaurada, reavivada? Irmãos, eu não estou aqui fazendo um alarme, mas o inimigo, ele existe, e ele não brinca de ser cão, igual a gente brinca de ser crente. Quando você estiver diante da provação, da tentação, vá em nome de Jesus, mas se nutra da palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Faça a digestão da palavra de Deus. Siga os princípios. Ande no caminho do Senhor. Não vá negociar com o inimigo um passo sequer fora do caminho de Deus. Não faça isso. É perigoso. Quando o gadareno então se aproxima de Jesus, se lança aos pés dele, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que Jesus ouviu o clamor do coração do homem, mesmo que a única voz que tenha saído fosse a do inimigo. Sabe o que eu aprendo com isso, Fabiana? Que mesmo que eu não saiba falar nada, Jesus vê o que está dentro do meu coração. E muitas vezes a única coisa que a gente sabe fazer de joelhos é chorar. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. De me ajoelhar e não conseguir dizer nada, só dizer: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele sabe o que está dentro do teu coração, jovem. Ele sabe o que está dentro da sua alma. Quando o gadareno se joga, Jesus escuta o que ele queria, não o que o inimigo falou por ele. Eu digo que a única oração que Deus não escuta é aquela que não é feita. É a única. A não ser que você já esteja com um pecado abertamente declarado, né? Aí já é outra situação. Mas a única oração que Deus não escuta é aquela que não é feita. No clamor do seu coração, na dor da sua alma, na separação, no abandono, na aflição, Jesus escuta o que está dentro de você. Jesus está te ouvindo nesse momento. Ele te ouve. E é nesse momento que Jesus concede a libertação para o gadareno. E no livro de João, no livro de Marcos, que foi o texto que nós lemos, do capítulo 5, do verso 19 em diante, é o texto da libertação. Lê comigo, volte lá, Marcos capítulo 5.
Oh, Diogo, que água tão gostosa. Obrigado. Abra sua Bíblia, você que está em casa. Marcos capítulo 5, verso 19. Diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu. Opa, desculpa. Verso 8, desculpa. Disse o verso 19, desculpa. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. A ordem de Jesus é clara: espírito imundo, saia deste homem, saia. Então, quando Cristo liberta o homem, liberta aquele gadareno das garras do pecado, no verso 19, diz o seguinte: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Escuta bem o que eu vou te dizer. Jesus outra vez na Bíblia, ele falou assim: é possível que um cego guie outro cego? O que vocês acham? É possível? Ele complementa ele responde a própria pergunta: não, não é possível. Ambos cairão no buraco, no barranco, do despenhadeiro abaixo. Não é possível. Hoje eu não quero fazer um apelo para quem precisa ser batizado. Quero fazer um apelo para você que já está batizado há um bom tempo, assim como eu. Bem, é bem verdade que no meio, né? Entra sempre os que precisam, né, Nina? Precisam do batismo. Mas o chamado de Deus hoje é para que você seja liberto em nome de Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui. Pode ser, eu não sou profeta nem filho de profeta, até porque vocês conhecem isso de Celina. Mas eu vou vaticinar uma coisa. Quando esta igreja for liberta, esta igreja será batizada no Espírito Santo de Deus. Do que você precisa ser liberto hoje? Do que você precisa ser liberto hoje? Qual é a cadeia de pecado que lhe prende? Onde que você está enganchado, enganchada? Escuta, Jesus escuta aquilo que está dentro do seu coração, o desejo de ser liberto. Por isso, faça igual este homem. Faça igual esse homem que estava com a vida estraçalhada, acabada, destruída. Lance-se aos pés de Jesus. Deixe que Ele mude você. Quando nós, Genilson, você que é ancião, eu já fui ancião, eu sei um pouquinho onde é que o sapato aperta. Eu acredito que o seu desejo é ver a igreja inflamada, pegando fogo, não fogo físico, mas fogo do Espírito Santo. Isso vai acontecer quando nós formos libertos no nome de Jesus. Nessa noite eu estou falando para alguém que está preso nas garras do pecado com a bebida, preso com fumo, com a masturbação, com o adultério, roubo, fraudes, língua grande. Talvez tenha alguém que esteja preso num coração orgulhoso, invejoso, egoísta. Em nome de Jesus, deixe que Ele despedace essas cadeias que te prendem nessa noite. Quando isto acabar, o Espírito Santo de Deus cairá sobre esta igreja. Sabe o que é que vai acontecer depois? A história conta que quando Jesus libertou o homem e os demônios pediram a Jesus: deixa a gente ir para os porcos. Jesus: vão. 2.000 porcos descendo ladeira abaixo para dentro do rio, do mar, né? Morreram afogados. Os cuidadores dos porcos, os porqueiros, foram para a cidade e relataram tudo o que tinha acontecido lá, segundo a ótica deles. E o texto diz que quando a multidão veio para ver Jesus, o que tinha acontecido? Eles pediram para Jesus ficar. Foi isso? Não. Eles imploraram que Jesus saísse. No entanto, quando a gente olha o livro de Marcos, mesmo livro, no capítulo 6, só que a partir do verso 53, Jesus volta em Genezaré. Ele volta. E o texto diz, a partir do verso 53 do capítulo 6 de Marcos, que quando Jesus volta em Genezaré,
O povo vai para cima de Jesus, mas dessa vez não é pedir para que ele vá embora, mas é suplicando a cura, querendo ouvir as palavras. Quem você acha que foi o responsável por isso aqui? Porque Jesus deu uma ordem lá para o homem. Ele queria ir com Jesus. Jesus disse, não, você não vai não. Você vai fazer o seguinte, você fica e você vai contar para todo mundo o que aconteceu com você aqui hoje. E eu imagino aquele homem falando para todo mundo aonde ele chegava. Ele ia lá na roda dos amigos dele, contava. Na escola contava, no trabalho falava, chegava na igreja, ele queria dar o testemunho, encontrava um amigo na esquina, ele contava, ele vivia falando, e muitas pessoas olhavam assim e diziam, ué, aquele ali não é aquele lá que vivia com o cão no couro lá, se espedaçando, se rasgando? É ele mesmo. O que aconteceu? Jesus libertou ele. E eu fico imaginando que as pessoas ficaram com uma certa curiosidade, poxa, se Jesus tem capacidade de fazer isso com ele, então ele tem poder para transformar minha vida também, porque à vista do problema dele, o meu é menor demais, então eu quero saber quem é esse Jesus. Fulano, vem cá, como foi isso aí de Jesus? E ele começava a contar a história. Quando Jesus volta em Genezaré, as pessoas vão até Jesus, porque antes alguém contou para eles o poder da libertação. Aqui na história, existem 2 tipos de testemunho, 2 tipos de mensageiros, 2 tipos de pregação. A pregação voltada para o eu, dos porqueiros, quando eles vão, falam lá na cidade, dizendo, olha, o trabalho da gente acabou, vocês sabem que a gente vendia a melhor carne de porco daqui de Genezaré, a gente não vai ter, durante 2, 3 anos, a gente não vai ter mais com o que oferecer para vocês. Vai ter que comer qualquer outra coisa, ovo, seja lá o que for, mas carne de porco não tem mais. Por quê? Não, porque chegou um homem chamado Jesus lá, autorizou que os demônios entrassem lá nos porcos, eles morreram, estão tudo lá, e o povo ficou alarmado. O que é isso? Foram lá, rejeitaram Jesus, mas quando viram um homem transformado, será assim, é esse Jesus que eu quero conhecer. Qual é o testemunho que você está dando? Quando você fala de Jesus, você está parecendo mais com o dono dos porcos ou com um homem que foi liberto? Quando as pessoas olham para nós, quem elas veem? Vê um crentinho revoltado? Crente revoltado com o pastor, com os líderes, com o programa? Com a irmã que canta? Com o irmão que prega? Ou ele vê um crente transformado e liberto no nome de Jesus? Nessa noite, queridos, eu não quero fazer um apelo somente para quem precisa passar pelo batismo, mas eu quero fazer um apelo para a igreja do Senhor. Nós falamos que em breve nós vamos nos encontrar com Jesus, mas a gente precisa ser limpo, nós precisamos ser libertos. Não negocie com o pecado, não vá peitar o diabo sozinho, porque a gente não conhece. Eu só tenho 30 anos de vida, não parece, vou fazer 30 ainda em janeiro, né, meu bem? Estou com 29 aninhos. Estou novo, não estou? 40 não, 30. Vou fazer 30. Você quer que eu seja velho que nem você? Eu nunca vou vencer o diabo que tem mais de 6.000 anos de cão. Sozinho não. Não faça isso. Vá em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma música. A música fala de Jesus como nosso libertador. Vai vir alguém cantar aqui ou é para a igreja cantar? Vai? Vem cá. Vem cá. Enquanto o Júnior estiver cantando a música sobre a libertação que Jesus oferece, eu quero te desafiar, jovem. Quero te desafiar. Mas é um desafio tão, às vezes, tão injusto, Gênios, porque é um desafio que vai dar certo. Não dá para dar errado. Já dá certo. É um injusto que é bom ao mesmo tempo. Quero te desafiar a se lançar aos pés de Jesus, se jogar sem reservas e dizer: Senhor, me cura, me salva, me liberta. Experimente a libertação que Jesus tem para te dar nessa noite. Pode colocar a música deles, pode soltar o playback. Pode soltar o playback. Vem para cá, vem para o meio. Vem louvar a Deus.
Senhor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Eu sou livre, sou livre. Amém. Amém. Deus sabe quantas vezes você tentou e caiu. Deus sabe muito bem
das vezes que você precisou de uma força extra e te atendeu. Olha, amado, deixa eu falar aqui do meu coração para o seu coração. Eu vou fugir de todo tipo de regra de hermenêutica, exegese, homilética que eu estou aprendendo. Deixa eu abrir meu coração com você. De coração para coração. Eu acho que já aconteceu com vocês, porque já aconteceu comigo, de eu tomar uma decisão aqui na igreja, passar 1, 2, 4, 5, 2 semanas estralando, um crente perfeito. Aí de repente, quando pensa que não, que aí vinha, cai de novo. Todo mundo aqui tem pecado. Todo mundo. E eu acho que a luta de vocês é a mesma que a minha, porque a gente não é diferente. A gente toma compromisso com Deus e cai. Toma compromisso e cai. Eu acho que Deus é tão perfeito que é exatamente por isso que existe a Santa Ceia, né? Para a gente renovar o batismo. Renovar. Por isso que eu não perco uma Santa Ceia. É o momento de eu jogar o resto dos pecados, o saldo todinho lá de Jesus. Olha o tanto que eu juntei desde a última Santa Ceia. Olha o monte. Coloco lá, saio novo. Só que o que eu quero dizer aqui não é às vezes que nós caímos. É a vontade de fazer sempre mais e melhor para Deus. Só que, meu amigo, minha amiga, do fundo do meu coração, deixa eu compartilhar uma coisa contigo. Primeiro, nós nunca venceremos sozinhos. Nunca. O sermão que a gente ouviu há 10 anos atrás, que eu lembro hoje, não vai me dar força. O que me dá força é o namoro, é o relacionamento com Jesus. E queridos, como uma igreja que já teve título de ser conhecido como o povo da Bíblia, hoje é cheia de jovens que sequer, sabe a sequência de um livro, onde está certo verso, não tem um verso decorado. Um dia desses eu estava conversando com uns crentes, eu não vou dizer de onde é. Teve gente que pensava que o verso, quem cedo madruga, Deus ajuda, tinha na Bíblia. Verdade, eu não estou mentindo não. Que Bíblia é essa? Nem nos livros apócrifos tem. É outro evangelho. Como é que a gente vence? Primeiro detalhe, primeira dica. Se agarre com Jesus. Passe tempo namorando com Ele. Quando eu estou para ir para a casa de Sueli, se perfuma todo, né? E no instante a hora voa. É ou não é, meu bem? Aí tem que ir para casa, às vezes ela me expulsa. Mas não é botar para fora não, para dizer, meu bem, não é a hora. Né? Não, lá dentro o negócio fica feio. E com Jesus? A gente lê nas pressas? Porque se acordou já em cima da hora de ir para o trabalho? Oh, amado, faz isso não, em nome de Jesus. Segundo, para a gente orar, segundo, se você tem que estar perto de Jesus, agarrado com Ele, o segundo é, em nome de Jesus, em nome dEle, seja liberto do seu pecado. Não somos nós que vamos vencer sozinhos, é Ele que vence em nós. Eu não sei qual é a sua cadeia, eu não sei qual é a sua corrente, mas nós temos, e em nome de Jesus, elas estão sendo quebradas nessa noite. As cadeias que te prendem estão sendo quebradas hoje pela fé, no nome de Jesus. Você pode cair, mas continua no caminho, renova sempre com Jesus, se agarra com Ele, Cheguei hoje lá da cidade de Pesqueira, nós estávamos fazendo a Semana Jovem lá, terminou. No sábado, fiquei o domingo, vim hoje. Graças a Deus terminamos lá com 4 batismos, para a honra e glória de Deus. Foi bênção. Mas tem uma jovem lá, morreu a mãe ano passado e faz mais ou menos um mês que morreu a tia de Covid. Escute bem o que eu quero dizer. E ela ficou com um pânico tão grande, mas não era do vírus, era de morrer sem estar salva.
religiosa, não é adventista, mas religiosa, sabe? Sempre a missa, tal. Religiosa, mas o pânico, o medo de ir para o inferno, de não estar perdoada, sabe? Psicossomatizou o medo. Precisou ir para um psicólogo e tal, aquele negócio todo. Tá em pânico. Eu fiz um convite a ela, disse: minha irmã, aceita o perdão de Jesus. Aceita o perdão de Jesus. Não fui eu, irmãos, é o Espírito Santo. Ela foi para a igreja. Chegou lá no lado de fora, não queria entrar, porque o irmão Júlio me corrija se eu estiver errado. Quem está numa situação dessa não gosta muito de onde tem muita gente, que fica com pânico, alguma coisa desse tipo, evita. Ela ficou com medo, mas com muito conselho, com muita, aquele negócio. Ela entrou. E eu não sabia que ela vinha naquele dia do sermão. E eu tive que seguir o sermão proposto. E o sermão falava sobre perdão. No final do culto, eu fiz um apelo. E eu pedi somente para levantar a mão aqueles que desejavam entregar a vida ao Senhor Jesus e serem perdoados. A Bianca foi a primeira a levantar a mão. Ela disse que aquela noite foi uma das primeiras noites que ela dormiu mais tranquila. Há alguém aqui entre nós que deseja também dizer para o Senhor: Senhor, me liberta, me perdoa? Há alguém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu afunilar o apelo. Há alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor por meio do batismo, ou começar a caminhada por meio do batismo, e quem sabe se batizar no final da semana de oração. Louvado seja Deus. Ou quem sabe daqui para primavera, daqui para setembro. Há mais alguém? Já tem decisões em nome de Jesus. Há mais alguém? É tempo de voltar. É tempo de ser liberto. Eu tenho que apelar ao seu coração. É tempo de ser liberto. Não lute sozinho. Jesus está te dando força nesse momento para você vencer. Há mais alguém? Só quero ver as mãos. Eu não vou chamar aqui à frente. Não quero aglomerar aqui. Há mais alguém em casa? Coloca aí no chat. Eu aceito. Nós vamos entrar em contato com você. Vamos fazer uma oração? Fecha teus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou. O mundo está padecendo, Senhor, preso no pecado. A gente não consegue sozinho. Por favor, Senhor, pelas tuas misericórdias, liberta-nos. Nosso coração já foi muito judiado, muito maltratado pela dor do pecado. Nós não aguentamos, mas a gente não tem força. Nós, como igreja, suplicamos: nos salva. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos salva. Se porventura nós não soubermos falar nada, olha as lágrimas do nosso coração, olha a dor que sentimos e nos salva, assim como o Senhor fez com aquele homem. Restaura a vida, restaura os relacionamentos, restaura a fé daqueles que estão abatidos. Nos liberte, em nome de Jesus te pedimos. Amém, amém, amém. Queremos agradecer, a presença de cada um de vocês. Seja bem-vindo, viu, João Paulo? Volte sempre. Rafa também, Rafa já é de casa, né? E assim, queremos agradecer pela terceira noite, na nossa Semana Jovem de oração, que está sendo uma bênção e vai continuar sendo até sábado que vem. Então, amanhã esperamos cada um de vocês. Que Deus, abençoe cada um de vocês. E que tal, conforme nós sentimos isso, cantamos aleluia ao nome dele. Aleluias e aleluias e aleluias sem parar. É isso que essa música nos convida agora. Vem sentir a glória do Senhor. Vem viver a sua doce paz. Provar a graça e o perdão. Vem sentir a glória do Senhor. Sua doce paz, vem provar
graça e no perdão. Vem viver, dar glórias e cantar. Vem cantar louvores a Jesus. Glórias e cantar. Vem cantar louvores a Jesus.